E a gente então leva o microfone até você. Não tenha medo, não dá choque, não assusta, tá bom? Fiquem tranquilos, com toda a intimidade com ele. Vamos lá. A primeira parte está entre os versículos 1 e 8. Nós temos sugerido que vocês, que todos nós, leiamos o texto antes, para que a gente seja facilitado aqui com o entendimento e já com algumas aplicações, quem sabe que Deus tenha colocado no seu coração. Neste texto, ele inicia assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Eu quero só chamar a atenção do seguinte: imagine, a gente acostuma, às vezes, em uma semana com alguma coisa. Só um exemplo: meu sogro chegou lá em casa ontem à noite e dormiu num quarto. Ele havia dormido um mês atrás, num outro quarto, e não reclamou. Nesta noite ele mudou de quarto e dormiu naquele quarto. E eu perguntei: e aí, vô, acordou bem, dormiu bem? Não, meu filho, o colchão é muito mole para mim. Falei: então vamos ou trocá-lo de quarto ou trocar o colchão de quarto. E atender a necessidade dele. Ele falou: não, de jeito nenhum, em uma semana eu acostumo. Ou seja, ele vai passar 15 dias, a metade pelo menos a gente sai no lucro, né? E às vezes a gente acostuma. Agora imagine, 99 anos, você ter o seu nome mudado. Deve haver uma complicação, não é? Ainda que seja com acréscimo apenas de uma letrinha, de Abrão para Abraão. Mas muito mais do que esta pequena alteração fonética e também na escrita, né? A alteração do sentido da palavra que Deus estava implementando na vida de Abrão, agora dali em diante Abraão. E quando atingiu ele 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Chama a atenção aqui uma coisa: Abraão, ainda Abraão, nesse momento, nesse versículo, já estava sendo considerado amigo de Deus. Já tinha intimidade com o Senhor, já ouvia a voz de Deus, já conversava com Deus. E vamos ver muitos outros exemplos aí no capítulo 18, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, os que vamos estudar ainda. Ele já demonstrava a sua fé, a sua confiança, a sua obediência ao Senhor. Contudo, Deus não deixa de nos dizer, como disse a ele aos 99 anos, anda na minha presença e sê perfeito. Às vezes a gente acha que isso só é aplicável na vida de um adolescente. Às vezes a gente acha que isso só é aplicável na vida da criança. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for experiente, velho, jamais se desviará dele. Mas isso se aplicou na vida do ladrão que estava ao lado de Jesus, embora ele tivesse alguns minutos, quem sabe alguma hora, de vida. Para que Jesus dissesse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele teve em algum momento da sua vida, ainda que há poucos momentos da sua morte, que ser perfeito. E essa perfeição que nós não alcançamos aqui, nós sabemos disso, porque perfeito na terra somente um, que é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós devemos buscá-la. E quem nos aperfeiçoa, quem é? É Deus. E Deus sabia disso, que Abrão estava sendo aperfeiçoado por ele. Que Abrão, depois Abraão, embora hoje chamado pai da fé, amigo de Deus, na nossa classe, amigo íntimo de Deus, era um homem imperfeito. E é por isso que às vezes nós nos decepcionamos, porque achamos que pastores são perfeitos, presbíteros são perfeitos, igrejas são perfeitas. Eu diria, graças a Deus, todos nós somos imperfeitos, e por isso carecemos da bênção, da graça, da misericórdia de Deus. Quando Paulo entendeu isso, ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas é preciso reconhecer. Então, aos 99 anos, Deus chama Abrão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não discuta. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E naquele instante, mais uma vez, a gente percebe aquilo que Abrão vem fazendo ao longo da sua vida.
prostrou-se rosto em terra e Deus lhe falou. Abraão tinha prazer e tomava sempre a iniciativa. Ao estar na presença de Deus, ele se prostrava, ele se humilhava diante da poderosa mão de Deus e ele adorava o Senhor. Quanto a mim, Deus lhe falou: será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, disse o Senhor, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Quando nós somos chamados filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando nós somos chamados de descendência de Abraão, nós percebemos que somos herdeiros da promessa. E a promessa de Deus foi que estabelecerei a minha aliança, podemos ler juntos o 7? Entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, ela não encerrou-se com a vinda de Jesus, ela não se encerrará com a nossa passagem por este mundo, ela é perpétua, ela é eterna. Para ser o teu Deus eu estou fazendo isso, e também da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aquele deserto, aquela terra prometida, eram sinais visíveis na vida de Abrão, agora chamado de Abraão, e nós vamos ver os seus significados, as razões por que Deus fez isto. São para nós sinais visíveis, são marcas de que o Deus que estava com Abraão naqueles dias é o mesmo Deus que fez a promessa para ele e para nós. E para nós hoje, se este mundo, se esta terra, embora com tantas belezas e maravilhas, com um dia de domingo tão bonito como o de hoje, ele pode ser considerado um deserto, onde também nós estamos a caminho da Canaã celestial. E o Deus que prometeu que estaria com Abraão é o Deus que nos prometeu que estaria sempre conosco, todos os dias. Dessa maneira, a gente percebe que quando Deus muda o nome de Abrão, aquele nome inicialmente, que tinha como significado ser alto, ser reconhecido, ser alguém que fosse exaltado, e isso se aplicaria tanto a Deus, como ao pai de Abraão, então Abrão, como ao próprio Abrão, agora com essa terminação acrescida de uma nova forma, ele passa a ser chamado e visto como pai de multidões. Ele que era, até então, visto como o pai, o responsável pela sua família, ele agora tem uma amplitude muito maior. Quando nós ouvimos o que temos falado e ouvido aqui na igreja, que a IPN é uma, alguém pode completar? Sem medo, família. Família. Que os crentes em Cristo Jesus são também, fazem parte de uma família. Percebem que nós nunca nos vimos até um determinado momento e no dia que nos conhecemos nos chamamos de irmãos. Isso não é só um jargão, isso é um sentimento, isso é um reconhecimento de que nós temos somente um Deus, mas enquanto família temos somente um Pai, que é Deus. E isso é que nos faz irmãos em Cristo. Isso é que faz a diferença em nós. E percebam que não há dificuldade, não é só uma cultura, não é só um costume. É algo que o Senhor coloca em nossos corações. É Ele quem nos coloca este sentimento. É Ele que nos traz esse sentimento de pai e de irmãos. Porque o que é interessante em relação ao sentimento, e é mais do que uma troca somente de letras, um acréscimo de letra, é um acréscimo de sentimento, é um acréscimo, é uma mudança de entendimento e também um acréscimo de sentimento.
Porque quando acontece alguma coisa com quem nós não conhecemos, nós até lamentamos. Exemplo, o grande tufão que passa pelas Filipinas. Mais de 10.000 mortos. Ventos de mais de 300 km por hora. 60 quilômetros aqui já nos amedronta. Eu tive a experiência no Haiti de sofrer cerca de 120 km por hora num dos furacões que passaria por cima do Haiti. Nós ficamos esperando, acompanhando pelo sistema de radar dos Estados Unidos, e lá eu estava. Fomos preparados para enfrentar uma tempestade muito forte, ou até mesmo nível furacão, mas nós estávamos preocupados e todos que estavam com algum parente lá se preocuparam. Hoje, Filipinas, a gente ouve, a gente sente, mas não está no nosso sangue. Quando aconteceram as chuvas de janeiro do ano passado em Duque de Caxias, em Xerém, alguém diria terra de Zeca Pagodinho? Não, é terra do Valtinho. Eu nasci lá, ele não. Ele foi para lá depois de um tempo e foi bem recebido pela forma que ele trata a comunidade, e ele também foi bem recebido. Mas eu senti, porque eu vi o lugar onde eu nasci destruído por fortes águas. Eu fui, por um momento que lá estava passando férias de alguns dias, envolvido limpando casa de amigos e parentes, tirando móveis sujos, cheios de lama, mas porque havia uma afinidade com aqueles que lá estavam. Essa mudança de nome não ficou somente numa mudança de nome. Deus agora estava colocando no coração de Abrão um sentimento de que ele deixava de ser pai responsável somente por uma família nuclear, onde estava a esposa e filhos, mas agora ele amplia com uma nova visão, um novo sentimento. E este sentimento ele chega até nós. Por isso a aliança é perpétua. Por isso nós somos chamados de irmãos. Por isso nós somos chamados de filhos de Deus, por intermédio da promessa feita a Abraão, nosso pai Abraão. Deus cumpre os seus planos. E assim essa mudança, ela também requer de nós uma atenção especial, e chama aquilo que, para nossa reflexão, aquilo que nós já vimos. Aos 99 anos, Deus, Ele está sempre pronto a fazer a sua obra na nossa vida, independente da idade. Temos aqui alguns mais experientes, ou jovens experientes há mais tempo, né? Por uma questão ética, se fosse só eu e o reverendo Silas, eu citaria, mas tem algumas meninas, e meninas não citamos idade, jamais, né? Mas temos aqui alguns cabelos prateados ou aloirados, né, das meninas, que fazem com que a gente perceba essa experiência. Mas Deus nos chama enquanto no ventre materno. E Ele fala isso para profetas desde o Antigo Testamento: eu te conheci e te constituí profeta das nações desde o ventre. Foi assim que Ele fez com o próprio Filho, desde o ventre. Com ele, com João Batista, a gente tem mais informações sobre essa questão, enquanto no ventre, enquanto um batia ali, quando chegava perto do outro, se alegrava, o Espírito do Senhor agia na vida de Isabel, de Maria e dos meninos, Jesus e João Batista, e eles vêm ao mundo e desde criança são usados por Deus. Como nós vimos hoje, crianças cantando e louvando ao Senhor, desde crianças. Mas há pessoas que passam a vida toda, a infância, a adolescência, a juventude, e só vão ter uma experiência com Deus na sua velhice, muitas vezes. E alguém diria assim: agora fazer o quê? Nunca é tarde para ser feliz. E nunca é tarde para servir a quem? A Deus. E aos 99 anos de idade, Deus continua fazendo uma grande obra na vida de Abrão. E ele chega então neste versículo 1, parte B, e diz: eu sou o Deus El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você pensa que eu não posso fazer? Aos 99 anos da sua vida? Você pensa que eu não posso fazer no momento em que você acha que já está mais para lá do que para cá, como o ladrão da cruz? Eu sou o Todo-Poderoso. Para mim, um dia como
E 1000 anos como um. Então, se eu usar você em 1 minuto na cruz, eu vou pregar para o resto da vida, para a humanidade, o seu ato na cruz. Não foi isso que aconteceu? Quantos minutos de diálogo nós temos daquele ladrão na cruz com Jesus? Se a gente fosse medir aqui cronologicamente, soltar um cronômetro, e quanto tempo levou o diálogo entre Jesus e o ladrão? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o povo gritando. E Jesus olha para ele assim, dentro da possibilidade, diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 60 segundos é muito. Ecoa até hoje. E Deus fala com Abraão nesta situação. E quer falar conosco sempre. Ainda, nessa idade nós já comentamos. Anda comigo e ser perfeito. Ah, pastor, não devo mais nada a ninguém. Agora eu ando do jeito que eu quero. Anda comigo e ser perfeito. Não há onde nos escondermos de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele diz o quê? Se subo aos céus, se desço ao mais profundo abismo, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se vou para o escuro e me escondo, nem mesmo as trevas me farão oculto, porque as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Anda comigo e ser perfeito. A partir daí, a gente percebe a atitude de Abrão. Agora, Abraão prostrou-se, Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Até o versículo 7a. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, como vimos, far-te-ei fecundo, e no versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre você e mim, entre mim e ti, e essa aliança será para sempre. Com que finalidade? Na parte B, que nós já lemos. Aliança para que você seja o meu servo, para ser o teu Deus, para que eu seja o teu Deus e Deus da tua descendência. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela não tarda e nem falha. O ditado popular que diz a palavra de Deus tarda, mas não falha, é um ditado errado. Saibam disso, percebam. E às vezes a gente cai nesse, não tem problema, cai a Bíblia também, mas a gente apanha. Mas às vezes a gente cai nesse erro de dizer, a palavra de Deus, gente, tarda, mas não falha. A palavra de Deus não tarda, ela é no tempo próprio de Deus. Aos nossos olhos, muitas vezes, nós achamos que está demorado. Mas o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. A segunda parte deste texto, se alguém quiser falar, por favor. Não vi nenhuma mão levantada. Quer? Microfone, por favor. Bem, o senhor falou aí uma coisa que me tocou muito. Foi o Senhor. Eu fui mero instrumento. Amém. Sobre a minha mãe. Minha mãe, quando eu aceitei Jesus, fui para a igreja, ela ficou muito brava comigo. Mas ficou brava, falou que mulher crente não para em casa, larga o marido, aquela história, sabe? E A senhora me dá um minuto? Você que está me ouvindo aí na mesa de som, mande alguém aqui, por favor, para a câmera. Mas aí, sabe, pastor? E aí ele ficou muito bravo, brigava comigo e tal, e eu passei a orar por ela. Nem nada duro, estava do lado, não queria aceitar e pau. E eu estou orando. De vez em quando eu ia lá, li um versículo, ela morava perto de mim, um versículozinho para ela, tal. Foi até que ela aceitou Jesus. Amém. Aceitou Jesus, foi quase com 80 anos, como o senhor falou ali, né? Aceitou, foi uma crente fiel, honesta, dizimista, não sabia ler nem escrever, tadinha. Aí eu comecei a ensinar versículo a ela. Aí ela gravou esse versículo: olho para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ela gravou
E depois ela ficou doente, ficou em cima da cama, muito ruim, deu arteriosclerose, ficou um bebê. Me chamava de mamãe e tal, perdeu todos os sentidos, que volta ao passado, né? Então eu perguntava a ela: mãe, quando a senhora morrer, para onde a senhora vai? Ela apontava o dedinho, vou para o céu, não falava. Então, isso eu estava aqui analisando assim, como o poder de Deus é insondável, é infinito, né? Porque Ele tem em nós escrito, né, antes de nós, no livro já, os planos dele já estão. Quantos anos eu levei para aceitar Jesus, depois aceitei, preguei para minha mãe, ela aceitou, e assim, os planos de Deus, né? Como diz lá em Isaías, que eles não estão com o ouvido tampado, nem os braços, está sempre de braço aberto para nos acolher, né? Agora, tem uma coisa, como o senhor disse hoje, nós temos também que falar e pregar e mostrar que nós somos a luz do mundo, não é isso? Amém. Então, o senhor me falou aí sobre a idade, eu fiquei assim, pensando na minha querida mãezinha, né? Mas graças a Deus. Por isso nós não podemos desanimar de jeito nunca. Devemos perseverar. Perseverar. Às vezes achamos um coração, como ouvimos hoje, muito rapidamente, não tínhamos mais tempo para expandir, talvez para meditar um pouco mais, mas às vezes em algum momento o coração está como um coração de pedra. Mas o Senhor é quem prepara, o Senhor é quem aplana, o Senhor é quem trata, e no outro momento a semente do Evangelho é plantada e ali ela germina com qualidade. Amém? E agora vamos então aos versículos 9 a 14, onde Deus institui a circuncisão, dizendo assim, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Nesse momento, Abraão, aos 99 anos de idade, com várias outras pessoas adultas na sua casa, poderia dizer assim: Senhor, que isso, dá um tempo, isso não se aplica, pega leve, Senhor. E muitas vezes nós achamos que Deus está requerendo coisas pesadas, pesadíssimas a nós. Mas o que a gente vai perceber aqui é que Deus, ao instituir essa aliança e esse sinal visível da aliança, Abraão vai simplesmente obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes também. E aí ele diz assim no 11: circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, como consequência, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, nós percebemos este texto e no capítulo 17, versos 9 e 10, esse significado da aliança. Disse mais: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Este é o significado, ou seja, o ato em si, aquilo que deveria ser feito. Deus normatiza, Deus institui quem deveria ser, como deveria ser e quando deveria ocorrer. Só que nós achamos que deveria ser somente o que nascesse e que estivesse no 8º dia. Mas não. Se aplicava de Abrão, agora Abraão, aos 99, e a todos os machos que estivessem ali. E a partir dali, todos que nascessem, e ao chegar agora ao 8º dia, não esperaria chegar aos 8 anos, aos 80, muito menos aos 99, como Abraão, ou Abraão. A gente acostuma tanto com Abraão que agora não fala mais Abraão, né? Então vamos usar Abraão. E então todos deveriam a partir dali. De forma que Deus é quem instituiu com o
significado, com o propósito de manter um sinal visível daqueles que tinham aliança, que tinham intimidade com o Senhor. O alcance dessa aliança, a gente encontra aqui nos versos 9 e 10, como já lemos. No decurso das suas gerações, esta aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência é para sempre. E alguém diria assim: pastor, se as promessas de Deus chegaram até nós por meio de Abraão, por que a circuncisão instituída em Abraão, nos dias de Abraão, não chegou até nós? Alguém tem uma resposta? Cássio quer o microfone. Porque Jesus instituiu a nova aliança, né? Porque Jesus, da raiz da promessa de Abraão, passando por Isaac, Jacó, vindo Davi, raiz de Davi, chega até nós e ele institui a nova aliança no seu sangue. E dentro dessa visão de Jesus, agora, deveríamos ser circuncidados, entre aspas, por meio do batismo. Jesus disse, num dado momento, que ele não veio transgredir ele não veio revogar a lei, e nem deixar de cumpri-la, mas ele veio para aplicar, para colocar em prática esta lei. E qual é a diferença entre a circuncisão e o batismo que Jesus institui como nova aliança? Primeiro, qual a ampliação desse novo momento, dessa nova aliança? Amplia para quem? Para as mulheres. É uma ampliação. Se no Antigo Testamento a circuncisão estava limitada a um povo, qual era o povo? Judeu, povo judaico. Agora a nova aliança, ela amplia para todos os povos e nações, alcançando então, além dos judeus, os que são chamados de gentios. E por isso nós somos instituídos como família de Deus. Razão pela qual, vai aqui uma explicação, a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças. Ao 8º dia circuncidareis os vossos filhos. Entendimento nosso, que a promessa de Deus continua, é perpétua, muda-se a forma, mas a aliança com Deus, a promessa de Deus é para nós e para os nossos filhos. E se o Senhor havia instituído para uma criança ao 8º dia, o batismo também, nesta fase, seria uma forma de nós dizermos como Abraão foi convidado ou exortado por Deus, ordenado por Deus a fazer, para você e para vossos filhos. Por isso serão todos circuncidados. Batizamos com base nesta teologia, neste entendimento teológico da palavra, e batizamos porque entendemos que no dado momento, a pessoa que foi ensinada no caminho do Senhor não se desviará e há de tomar a sua decisão pessoal. Entre muitos outros textos, mas ligando aqui circuncisão e batismo, esse é o nosso entendimento da amplitude da bênção e da aliança de Deus na nossa vida. Como consequência, capítulo 17, 13, diz que com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Mas, por outro lado, todavia, aquele que quebrar esta aliança, ele tem também suas consequências. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Alguém diria assim: pastor, e o ladrão da cruz? Ele não foi circuncidado, ele não foi sequer batizado. O batismo salva? A circuncisão salvava? Onde está a circuncisão verdadeira, segundo o apóstolo Paulo? E aí nós teríamos que ter aqui um bom tempo. Está no coração. O entendimento que Jesus Cristo vem trazer para nós.
que foi mal interpretado e entendido pelos judeus, é que muitas vezes somente poderia ter comunhão com Deus aquele que praticasse o ato em si, mas muitas vezes com o coração distante. E tem muita gente sendo batizada hoje e que não tem a salvação. E talvez tenha muita gente que não tenha sido ou que não tenha condições num dado momento de ser batizada, mas que vamos encontrá-lo no céu, salvo por Cristo Jesus. Contudo, alguém diria assim: então, pastor, para que ser batizado? Porque tanto a circuncisão como o batismo são sinais visíveis para a glória de Deus, por obediência ao Senhor e para testemunho da nossa fé, daquilo que cremos, para que outros também possam perceber que nós temos um Deus que dirige a nossa vida, como dirigiu a vida de Abraão, da sua descendência, tem dirigido a nossa, e que quer atingir outras pessoas. E o nosso testemunho, porque para muitos, e é uma realidade, um sinal vale mais do que 1000 palavras. E então, o sinal visível, ele é importante neste sentido, em obediência, para testemunho, para que o nome do Senhor seja conhecido. Amém? Bom, em comemoração às meninas, o rosa. Sarai também tem seu nome mudado. Se Sarai inicialmente era a princesa de Abraão, ou de Abrão, agora ela passa a ser quase que a rainha de todos os povos. Se ela era mãe de uma família celular, agora ela tem dentro da sua história a missão de ser mãe de muitos povos. E o capítulo 17, a partir do 15, vai trazer isso para a gente. Deixa-me ver a hora. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei. E ela tinha 89 anos nesta época. E ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. Então se prostrou mais uma vez Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, apesar de estar em reverência ao Senhor, falou: Senhor, que isso? 99, 89, sem chance. Sem chance. Sem nenhuma chance. E aí, se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos já? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti, porque ele já havia tido Abraão com a sua empregada. Deus lhe respondeu, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, você pediu, eu vou abençoá-lo. Falo-ei fecundo também, o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, não será com Ismael, será com Isaque. Estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Daí surgem 2 grandes nações, já comentadas pelo Gilberto num dado momento, e de Ismael surgem, além dos ismaelitas, quem atualmente? Os árabes, e do Isaque surgem, ou continua a descendência dos judeus. E a guerra do Oriente Médio está ligada a essas 2 descendências aqui, e realmente é algo que tem uma origem muito distante e difícil de ser resolvida, né? De relacionamento desde o início na infância, na adolescência daqueles 2 meninos e dos povos que deles resultaram. Bom, Ismael, a oração de Abraão é atendida, a resposta de Deus no 20, que nós já lemos. Quanto a Isaque, Deus promete a Abraão e a Sara já na sua idade avançada, mas promete, além disso, que manteria a sua aliança com Isaque. Ismael vem os árabes, de Isaque vem os judeus,
e aí, a partir deste momento, no nosso contexto, a circuncisão não é só colocada na teoria, mas agora na prática. Naquele mesmo dia, é o que me chama a atenção, o verso 23. Leiam aí, do 23 ao 27, nós encontramos o seguinte: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele, como Deus lhe ordenar. Deus tem falado a cada um de nós nesta manhã. Deus nos falou, Deus falou a mim, eu acredito, na manhã de hoje, aqueles que estavam no templo. Deus está falando por intermédio destes textos, versículos do texto do capítulo 17. Deus está nos chamando a cada instante para uma vida de intimidade. Por isso a nossa classe é, à luz das experiências de Abraão, sermos amigos íntimos de Deus. E muitos têm ouvido isso e deixado para amanhã. Lá em Atos 17, se não me engano, no capítulo 17, quando Paulo pregava sobre a ressurreição de Jesus e de que todo aquele que cresce em Jesus, ainda que viesse a morrer, seria ressuscitado, 3 classes de pessoas se apresentaram. Os que zombavam e diziam que ele era um mentiroso, os que diziam, quanto a isto, amanhã tomaremos uma decisão. O ditado popular é, empurraram com a barriga, e uma terceira classe que aceitou, creu e seguiram a Jesus, juntamente com Paulo como seus discípulos. Muitas vezes nós deixamos para depois. Abraão tomou a iniciativa e cumpriu a ordem de Deus no mesmo dia. Isso me chama muito a atenção ao meu coração. Quanto à circuncisão, alguma aqui de uma fonte bem fidedigna, de uma coleção judaica, está bem no rodapé, disponível naquele site também, que embora branquinho, nós temos aqui ele citado. Bom, Brit Milá, a circuncisão da criança do sexo masculino, uma semana após seu nascimento, é o mais antigo rito da religião judaica. Era praticado pelos patriarcas desde antes da existência das leis de Moisés, e se acha tão indelevelmente, tão fortemente gravado na tradição, que nenhuma transferência é permitida do dia, oitavo dia, nem por causa do sábado, nem pelo dia da expiação. A cerimônia só pode ser postergada quando a saúde da criança não a permite. Então eles são rigorosos, e até hoje é praticado no segmento judaico. Além disso, o judaísmo, porém, considera o rito da circuncisão um símbolo exterior que liga o menino à sua fé. Não é um sacramento que o introduz no judaísmo. Essa introdução é operada pelo nascimento. A circuncisão confirma a condição da criança e representa um emblema de lealdade à fé israelita. A fonte está aí também. Embora seja uma imagem diferente, para nós mostrarmos aqui, mas ela também era aplicada ainda na área egípcia. Os egípcios, conforme essa ilustração do antigo egípcio, eles praticavam como uma forma de medicina preventiva na sua época para evitar outras doenças. Essa pintura a óleo demonstra exatamente isso aí, cirurgias que eram feitas com o corte da pele do prepúcio, a ponta do pênis ali, a cabeça do pênis, a extremidade do pênis, era retirada da pele para evitar, né, infecções, inflamações, enfim, doenças advindas dali. Até hoje, diga no microfone, por favor. A informação é que houve uma matéria há pouco dizendo que o menor índice de câncer é entre os judeus. Olha só, o menor índice de câncer de pênis, ou a partir do pênis, vem entre os judeus. E aí a gente vê numa pintura também de Signorelli, atualmente ela está na Galeria Nacional em Londres, essa pintura, onde tem uma gravura representando a circuncisão do então menino judeu chamado Jesus. Bom, hoje, praticada há mais de 5.000 anos, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% dos homens no mundo são circuncidados. À época, 665 milhões.
A maioria por motivos religiosos, cerca de 68% são judeus ou muçulmanos que também aderem a essa visão. Cirurgia que consiste na remoção do prepúcio, prega cutânea que recobre a glande do pênis. Atualmente, a circuncisão masculina ainda é praticada como ritual religioso e também social por vários povos, como os judeus e os muçulmanos. Estou correndo porque já estamos a quase 15 para meio-dia. Chamei a atenção, mas estou com essa preocupação aqui entre nós. Circuncisão ontem, batismo hoje. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, como naquela gravura egípcia, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Muitos trazem esta circuncisão no coração. Eu amo circuncisão. E eu posso acreditar que seja no estilo judeu ou judaico, mas também pode ser no sentido de separação das coisas do mundo, separação das coisas da carne, de um compromisso, de uma intimidade com Deus. Circuncisão do coração, igual compromisso com Deus. Colocando em prática. Vamos lá? No texto, concretamente, quais foram as mudanças na vida de Abraão e dos seus? Quem pode me dizer concretamente isso aí? Um de cada vez? Alguém lembra? Alguma mudança na vida de Abraão? Qual foi a proposta no sentido de somente letra? Algum sentimento? Alguém quer relembrar? Algum entendimento? O que mudou a partir dali? Abraão deixa de ser simplesmente pai de uma família celular e passa a ser pai, concretamente, de muitas nações. Tais mudanças ficaram limitadas à pessoa de Abraão, à terra de Canaã, ou geraram efeitos futuros? Para sempre. Chegou até nós. Dúvida disso? Alguma colocação a mais? Alguma lembrança? Quais devem ser as nossas atitudes considerando a circuncisão de ontem, o batismo de hoje, a atitude de Abraão naquele mesmo dia? Alguém quer falar? Está tão óbvio, né? Alguém quer complementar? Podemos? Duas coisas. Ou entenderam tudo, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Então, acho que não podemos deixar para amanhã, o entendimento é esse, circuncisão de ontem, compromisso de Abraão, né, íntimo com Deus, batismo de hoje, não podemos prevaricar, deixar para amanhã, empurrar com a barriga. Santificação, vida com Deus, obediência, intimidade com o Senhor. Amém? Bom, concluindo, queridos. Se a vida com Deus exige mudanças concretas, o que eu preciso ou devo fazer agora? É íntimo, é pessoal. Né? Na vida da leitura da palavra, oração, relacionamento com Deus, relacionamento familiar, relacionamento na igreja, atividade, não ativismo, mas serviço com alegria para com Deus e para com o próximo. Oi, querida. Vem um versículo, desculpa, um microfone para que todos possam ouvir rápido, mas vamos lá. Assim, Paulo diz assim, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu já estou com 75 anos, tenho quase 40 de vida cristã. Cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu oro, cada dia, eu vou aprendendo mais coisas de Deus. Por quê? Buscar-me-eis e me acharei. Se buscar de todo o vosso coração, amém. Não é isso? Amém. Então, nós nunca vamos, só quando partir daqui, glória, né? Vamos estar sempre crescendo. E tem uma coisa, e falando do amor de Cristo. Olha, gente, a minha filha aqui, não estou aqui para me exaltar, mas sem eu conhecer aqui, eu não sei porque cada lugar que eu vou, eu falo de Jesus para as pessoas. Bem, eu não sei, dei uma coisinha em mim, fala para ele. Eu conheço uma pessoa igualzinha a senhora. Está aí comigo hoje. Porque, sabe o que, pastor? Foi o maior compromisso que Deus deixou aqui para nós. Ide.
Hoje que nós não podemos ir, como eu não vou demorar não, está terminando. É verdade. Um seminarista, um senhor tinha muita vontade de ir pregar, sair para fora, igual o senhor já foi. Mas aí um dia Deus falou com ele, você vai sim. Mas como, senhor? Vai de joelho. Então nós temos que não podemos, vamos de joelho, né? Nessa sala, atrás dessa parede que nós estamos aqui, né, é o nosso SEM, Conselho de Evangelismo e Missões. E deste lugar, daquela mesa que ele está, se quem nunca entrou, entra, gente. Vai lá, dá uma olhadinha, daqui a pouquinho, ao sair daqui. E perceba quantas nações estão representadas ali. Quantas? E nós daqui dessa sala temos ido muito longe, em oração, em e-mails, em cartas, em contribuições, em ajuda, em apoio. Que Deus então possa continuar nos usando. Fala, querido. Diga. Hoje somos Abraão. Ou Isaac, Jacó. ou Jacó. Exatamente. Somos. Porque a promessa de Deus, ela se renova para a gente. Deus está visitando a gente e fazendo as mesmas promessas que ele fez a Abrão e a Abraão, né? Sim. Agora, hoje. E temos os mesmos desafios para ser íntimos com Deus que Abraão teve. As mesmas guerras, as mesmas dificuldades, guardadas as devidas proporções e circunstâncias, a gente está na mesma realidade. Por isso, devemos... E é o mesmo Deus. Abraão conquistou, tomou suas decisões, descobriu Deus, ouviu Deus falando com ele face a face, diretamente, pessoalmente. Eu acredito nesse Deus que, como ele estava com Abraão, ele está com a gente, Amém. Individualmente, nos seguindo, dando direção e fazendo a gente ser pais de nações. Amém. E mães de nações, né? Amém. E isso é uma promessa tremenda, que acho que muda tudo, né? Nós somos eternos dessa forma. Amém. Que Deus nos abençoe, que seja esse sentimento do nosso coração, que o nosso coração esteja no centro do alvo da vontade de Deus. Se Deus permitir, domingo que vem, intimidade exige diálogo, conversa com Deus. Não espere domingo que vem para fazer isso, não. Comece a falar com Deus agora. Passe essa semana se propondo a conversar mais com Deus, baseado em Gênesis 18. Quem não deu nome ainda ao presbítero Gilberto, ele estará à porta, dê o seu nomezinho ali. Se o seu nome tem um segundo nome na classe, dê o sobrenome, para que a gente depois tenha facilidade de tirar a falta. Sim. Quem sabe botando só um asterisco, um sinalzinho, uma bolinha, uma gaivotazinha em quem esteve lá, aí a gente sabe, né? Lembre-se da sala do 100. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela tua palavra que vem ao encontro das nossas necessidades e de encontro aos nossos pecados. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem tido misericórdia de nós. Abençoa-nos no restante desse dia. Abençoa também aqueles que nos acompanham pela internet ou que vão nos ouvir no futuro. Que o Senhor abençoe a cada um onde estiver. Em nome de Jesus nós pedimos com gratidão. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, queridos.